Na semana passada, Deus deu uma graça para a gente para falar sobre esse profeta que era um camarada duro na queda, rebelde, né? E a gente falou sobre Jonas, o profeta rebelde. E hoje nós vamos falar sobre Jonas, o profeta arrependido. Vamos falar sobre isso? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 2. E a gente vai então dar uma continuidade àquilo que a gente falou na semana passada. E entendendo que Deus está falando com você, eu queria te pedir uma coisa muito especial, né? Eu sei que você sabe, nós estamos no Novo Testamento. Óbvio. No Antigo Testamento tinha o templo, tinha o Santo dos Santos, o santo e o pátio. E você sabe que no Antigo Testamento o povo não entrava no santo e nem no Santo dos Santos. Só no santo, os sacerdotes, e no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, amarrado com uma corda, com um sininho, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar, tinha que puxar ele, né? Enquanto o sino estava tocando, o povo, o sacerdote está vivo. E no pátio ficava o povo. Só que nós estamos no Novo Testamento, gente. O culto, agora você pode entrar, você é o Santo dos Santos, não precisa você ficar lá no pátio não, não fica lá no pátio não, pode entrar, não tem problema. Hoje o lugar de culto é aqui, é dentro do templo, vamos dizer. O templo não é isso, somos nós, mas usando uma figura veterotestamentária, né, você pode entrar, pode ficar aqui dentro. No pátio, não tem muita coisa boa lá no pátio não, agora é aqui dentro, amém? Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns irmãos abençoadinhos que na hora do culto se pirulita lá para fora. Não tem nada mais importante do que você ouvir a palavra de Deus. Amém? Concordam comigo ou não? Pronto. Jonas capítulo 2, verso 1. Ali, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Tu me tiraste do abismo, bem do fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Tem gente que tem uma visão poética, né? Que Jonas estava lá na barriguinha do peixe, gostosinho, igual quando você está enrolado na sua cama, né? Com aquele cobertor no dia de frio, né? Que você está. Tem gente que acha que é assim que foi. Mas não foi, não. Você já se afogou ou já viu alguém se afogando? Pois é. Então ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença, e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente, e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Olha o desespero, né? Desci até a raiz das montanhas. Desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Ele está falando a morte mesmo. Tu, porém, me salvaste da morte. Opa, que coisa maravilhosa, hein? Ó Senhor meu Deus, quando senti que estava morrendo, e lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então, o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Amém. Feche teus olhos. Obrigado, Pai, pela tua poderosa palavra, e que ela possa
cumprir o teu propósito nessa noite. Tua palavra não volta vazia de forma alguma. Ela não volta sem cumprir o seu propósito. E a sua palavra será lançada nessa noite, como um grande pescador que lança uma grande rede. Ó Deus, o Senhor é grande e poderoso para lançar a tua boa palavra como boa semente, como uma rede poderosa, e o Senhor possa nos capturar por meio da sua graça, capturar por meio da sua misericórdia, capturar por meio do seu amor, o seu grande amor. Que a palavra do Senhor, de uma forma muito especial, possa nos abençoar nessa noite. Em nome de Jesus. Para falar sobre esse tema, Deus colocou no meu coração algo que eu não tinha ainda pensado sobre esse capítulo de Jonas. A gente lê a Bíblia tantas e tantas vezes, mas de repente Deus salta a sua palavra ao nosso coração, e isso faz então toda a diferença. Pensando nesse capítulo, no capítulo 2, eu queria convidar você para entender sobre disciplina hoje à noite. Entender sobre esse assunto. Bom, você já sabe, foi falado aqui na semana passada, e eu acredito que eu tenho falado isso bem ao longo de 10 anos ou mais. Você já sabe que o Senhor, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Sim ou não? Então, Deus não tem prazer na morte, na destruição de ninguém. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Isso está registrado na sua palavra. Deus não tem prazer na dor. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, no desespero de ninguém, na angústia de ninguém. Já falamos isso na semana passada também. E agora, né, você ouvindo mais uma vez, pode guardar isso no seu coração. Deus não tem prazer na morte do ímpio e nem na destruição dele. Agora, Deus disciplina os seus filhos. É importante a gente falar sobre isso. Talvez eu não tenha falado sobre isso esses anos todos, e eu queria então falar e pensar sobre isso com você hoje à noite. Na verdade, a disciplina faz parte do cardápio da vida cristã. Eu ia mandar você repetir isso, mas eu ouvi um vídeo essa semana e eu não vou fazer isso não, eu vou pregar. Mandei para os jovens o vídeo e eles... A disciplina faz parte do cardápio da vida cristã. E por que Deus faz isso? Eu gosto muito de perguntar, porque é através das perguntas que as respostas vêm. Por que Deus faz assim? Por que Deus precisa disciplinar a gente? Por que Deus precisa corrigir a gente? Por quê? A palavra, a resposta está, obviamente, na palavra. Ela é a resposta para essas questões importantes. Bom, gosto de pensar no que está em Provérbios, e é uma repetição lá em Hebreus. Mas Provérbios diz assim, Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. É assim que está lá. Nem se magoe, nem se ofenda com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Ama. A quem Ele ama. Não é a quem Ele odeia. A quem Ele ama. Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Está em Provérbios isso. Então, quando nós vamos para Hebreus, é quase a mesma coisa. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e nem desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita. Essa palavra é uma palavra forte, né?
açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12, 5. Agora, eu fico pensando nessa questão do sofrimento de Deus. Porque, amados, eu já ouvi isso. Olha, pastor, eu tive que disciplinar ele, eu tive que disciplinar ela, e vou confessar, doeu mais em mim do que nele, ou do que nela. Quando a gente disciplina um filho, dói na gente também. Deus não tem prazer não em açoitar ninguém, disciplinar ninguém, não é verdade isso. Então, eu fiquei pensando sobre isso, e entendi algumas coisas. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui para você. Você prefere levar uma multa ou perder a carteira de habilitação? Diga aí para mim. Levar uma multa. Pode me responder mesmo, eu estou perguntando. Segunda pergunta. Você está numa boa empresa, tem um bom salário, mas falhou. Cometeu uma falha séria. Você prefere levar uma advertência ou ser demitido do trabalho? São perguntas meio bobinhas, né? Óbvias, né? São não, você vai ver. Você prefere levar uma advertência ou ser demitido? Tem trabalho que é bom mesmo ser demitido, né? Mas não, no fundo, se você está numa boa empresa, tem um bom salário, você gosta daquele ambiente ali, você falhou, você prefere ser advertido, claro. Vamos continuar. Você se esforçou, estudou, passou na faculdade, está fazendo um bom curso, cometeu um erro grave. Você prefere ser suspenso ou você prefere ser expulso da faculdade? Suspenso. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta que encaixa bem no que nós estamos pensando aqui. Você prefere ser disciplinado pelo Senhor ou julgado por Ele? Qual é a diferença de uma e de outra situação? Quem sabe? Então vamos entender isso, né? Os irmãos estão sabidos, né? Isso é bom. Qual é a diferença entre uma e outra coisa? A disciplina é para os filhos. Os filhos. É para os filhos. É para você. E o julgamento é para os ímpios. Para os ímpios. Então, se você estiver debaixo de uma disciplina de Deus, se alegre. Se alegre com isso. E não diga que Deus está sendo injusto com você. Não diga que o Senhor está te esmagando, como eu já ouvi uma vez. Porque Deus, Ele está me torturando, pastor. Deus está me torturando. Não faça isso. Não faça isso. Hebreus 12, 11 diz assim: na verdade, toda disciplina, não são algumas, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece motivo de alegria, né? Mas de tristeza, num primeiro momento, mas depois produz fruto pacífico de justiça aos que têm sido por ela exercitados. Hebreus 12, 11. Então, a disciplina de Deus é sempre uma ação preventiva e amorosa, ainda que doída, a fim de livrar o filho daquilo que será inevitável para o ímpio, o julgamento. Capturou aí a mensagem? Então, a disciplina de Deus é algo bom. É para o seu bem. Amém? Mas temos outras perguntas, vamos continuar. O que envolve a disciplina? Talvez outra mais interessante. Como discernir a disciplina de Deus em sua vida? Como é que você vai discernir isso? Qual é a diferença de uma disciplina e de repente de uma outra coisa? Sei lá, de um ataque do inimigo. Você já notou
que o livro de Jonas tem algumas expressões que destacam o movimento proativo de Deus na vida dele? Você já percebeu quantas expressões, na verdade, tem aqui que destaca esse movimento de Deus? Você já fez essa observação? Já leu o livro de Jonas com esse olhar? Já percebeu isso? Perceba, Jonas 1,4. O Senhor mandou ao mar um grande vento. Jonas 1,17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Enviou um grande peixe. Vamos usar o verbo. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Enviou lá uma plantinha para dar uma sombra para ele. Mas Deus enviou um verme. Agora o verme comeu a bendita da plantinha, a aboboreira, lá o pé de abóbora. Ou uma enramadeira, também pode se entender assim. E por último, Jonas 4,8, Deus mandou um vento calmoso oriental. Então nós temos aqui, só nesse pequeno trecho do livro de Jonas, né? O livro de Jonas é pequenininho. Então nós temos aqui 5 situações onde ele destaca: Deus enviou, Deus mandou, Deus preparou, Deus fez. E pensando sobre isso, a gente precisa entender uma coisa nessa noite. Quando nós estamos debaixo de uma disciplina de Deus, existe todo um movimento de Deus ao redor daquilo ali. Isso precisa ficar claro para você. Para você não confundir as coisas. Para você não entender errado as coisas. Quando estamos debaixo de uma disciplina, estamos também protegidos. Irmãos, ao olhar e estudar o livro de Jonas, você fica se perguntando: meu Deus, mas como foi isso? Como é que esse homem foi parar no ventre desse peixe? Será que essa história aconteceu? Os estudiosos, eles ficam loucos, eles ficam desesperados, porque é uma história, né, meio difícil de acreditar. Eu tenho um amigo que dizia o seguinte: olha, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, a Bíblia não diz que é baleia, mas a gente pode supor que seja alguma coisa assim, mas se foi Jonas que tivesse engolido, eu também acreditava. Então, é uma história muito complicada até de acreditar, embora haja precedentes. Um pescador britânico, James Bartley, é considerado o Jonas moderno. A história diz que eles estavam pescando, e aí isso está registrado, é histórico, e eles arpoaram a baleia, e ela então, ali na luta pela sobrevivência, subiu e bateu no barco, e ele conta no relato dele, que só lembra de estar escorregando, descendo por um local escorregadio e escuro. A baleia então desceu, depois de algumas horas ela morre, e ela sobe, e era verão naquela época, e eles então pegam a baleia, e eles começam então rapidamente a cortá-la, para ela não estragar, não apodrecer. E de repente, quando eles chegam no estômago da baleia que cortam, então um pé sai para fora, e eles tiram aquele homem dali, em coma, e ele é levado para o hospital, acorda alguns dias depois, e sobrevive mais 17 anos depois dessa experiência. E no túmulo dele está escrito: James Bartley, o Jonas moderno. Interessante, né? Então há precedentes, não duvide muito não, porque já aconteceu 2 vezes. Mas eu queria pensar com vocês sobre essa questão da disciplina e como Deus trata com a gente. E como nós podemos identificar perfeitamente uma disciplina e como ela atua na nossa vida para nos abençoar. E esse capítulo 2 de Jonas é simplesmente maravilhoso, fantástico, para a gente entender como as coisas acontecem. Então a disciplina, ela envolve 5 questões. Primeiro, confronto. A primeira questão é o confronto. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. A Bíblia não diz que é baleia, diz que é um grande peixe.
E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno, o texto diz, do ventre do inferno gritei. Olha aí. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. O que é confrontar? Só até o verso 2. Então o verso 1 e 2 define bem essa questão para a gente. De onde Jonas estava? No ventre do peixe. No fundo do inferno. Era ali o lugar que ele denomina, ele qualifica. Um lugar ruim. Confrontar é colocar a pessoa no lugar onde ela se encontra espiritualmente. Você já ouviu essa expressão? Eu vou colocar você no seu lugar. Não é bem isso não é nesse sentido. Deixa eu colocar ela no lugar dela, para ela ver só. Né? Tipo assim, deixa eu cortar as asas dela. Não é isso que eu estou falando, ok? Pra você entender, ou dele, né? Não é isso que eu estou falando, não. Confrontar é colocar a pessoa no lugar onde ela se encontra espiritualmente. Quem colocou Jonas no ventre daquele peixe? Deus ou o diabo? Hã? Como é que você pode ter certeza disso? Foi Deus. Foi o Senhor. E por que eu sei? Porque o diabo age para roubar, matar e destruir. Foi isso que ele fez com Jó. A Bíblia diz que ele feriu a Jó com úlceras malignas. Ele roubou a saúde de Jó, ele roubou os bens de Jó, ele matou os filhos de Jó e ele destruiu a família de Jó. O Satanás só deixou a mulher rixosa para perturbar Jó. Não foi ou não foi? Ele mata todo mundo, mas a mulher murmuradora que está trabalhando assim com ele, ele deixa lá. Veja o que ela diz. Então a sua mulher lhe diz: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ela fala isso para ele. Aí o espírito de baiano desceu sobre Jó, e Jó confrontou ela na hora, e veio uma unção de baiano sobre ele. Ele disse: sai para lá, maluca. Foi isso que ele falou, é verdade, está aqui, ó. Porém, é o único lugar na Bíblia que uma pessoa chama a outra de doida. Porém, ele diz: como fala qualquer doida, falas tu. Sai para lá, maluca. Foi assim que ele falou para ela. Jó confrontou ela na hora. O diabo, ele atua para roubar, matar e destruir. E Deus age para proteger e abençoar, dar vida e vida em... Deixa eu perguntar outra coisa para você. Você acha que aquele peixe era vegetariano? Hã? Quem aqui é vegetariano? Tem alguém aqui que não come carne? Graças a Deus. Né? Isso é da minha religião. Mas você acha que aquele peixe era vegetariano? Ele comeu, engoliu Jonas, aí ele disse: não, está um negócio indigesto aqui, né? Estava com pena de devorar Jonas. Você está pensando que foi isso que aconteceu? Ou você acha que Jonas estava no ventre do peixe por obra do acaso? Claro que não. Deus estava sustentando a vida dele ali. Deus estava preservando a vida dele ali. O que isso fala para a gente? A gente está rindo, está brincando, mas essa situação de Jonas são situações que a gente vive no cotidiano, irmãos. Você pode estar numa situação de aperto por conta do Senhor estar confrontando você. Pense sobre isso. E eu acho que essa é a parte mais difícil do processo. Mais difícil. Porque a tendência natural da pessoa que está sendo confrontada é justificar o erro, é mentir, ou mesmo se rebelar. Pode ver, nós encontramos essas situações. Ou a pessoa justifica: não, mas eu fiz isso, por aquilo, e ela começa a colocar as desculpas, as justificativas do erro, e ela vai, né, contra-argumentando, e ela vai se auto-enganando. Só que com Deus a gente não consegue fazer isso, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas intenções e as nossas motivações. Ele sabe de tudo. Deus não cai, porque Ele conhece o coração da gente.
Deus conhece. Você pode estar, Senhor, mas eu fiz isso, por aquilo, e Deus conhece. Foi o que aconteceu com Jonas. Deus conhecia o coração de Jonas. E o capítulo 2 é o momento de sinceridade de Jonas. Onde Jonas está? Sendo confrontado pelo Senhor. A tendência natural da pessoa que está sendo confrontada é sempre justificar o erro. Alguns, mentir. E outros ainda se rebelar. Não quero saber disso não, né? Gálatas 2 tem um outro texto extraordinário que trata disso. E é um texto que eu acho assim, um texto duro, né? E chegando Pedro a Antioquia, Paulo diz assim, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Ele se colocou nessa posição. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Pedro estava lá na maior farra com os gentios, né? E comia, e conversava, e batia papo. Mas depois que chegaram, foi se retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam. Ele usou essa expressão que eu acho tão interessante. Dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi, olha o que Paulo fala, que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Sabe quando o tempo fecha com os apóstolos, o tempo fechou, os dois emendaram o bigode? Só que Paulo diz para ele, como sendo você cristão, né? Novo convertido, discípulo de Jesus, judeu, né? Paulo usa a expressão, como sendo tu judeu vives como gentios e não como judeu? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo fala assim para ele, vem cá, você é cristão, mas está vivendo como ímpio, e você quer convencer o ímpio a viver como cristão? Você está entendendo o que Paulo falou para ele? Mas deu uma sapatada no bichinho que a Bíblia não diz, não tem resposta. O menino não fala nada, acho que vai para casa chorando, né? Tadinho de Pedro. O que é confrontar? Confrontar é colocar a pessoa no lugar onde ela se encontra espiritualmente. Você tem que se ver. Onde você está espiritualmente? Qual é a sua posição espiritual? Como é que você está? Jonas, ele fala onde ele estava. Eu estou no ventre do inferno. Eu não estou bem, não. Jonas está falando para Deus. Eu entendi o recado, Senhor. Eu não estou bem. E Jonas orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Sabe por que Jonas foi parar nas entranhas do peixe? Porque era assim que ele estava espiritualmente. Às vezes Deus usa de figuras para nos fazer entender. Ele nos coloca em situações externas para a gente entender como está dentro da gente. Isso é tão tremendo, Deus é tão amoroso. Bom, primeira questão, e é a parte mais difícil, é o confronto. Mas ali foi o Senhor tratando com Jonas. Sabe o que eu acho interessante, amados? Que, embora Jonas tenha passado por uma das experiências mais incríveis e mais terríveis de toda a Bíblia, em nenhum momento nós vemos que Deus matou, que Deus feriu, que Deus machucou. Você está aqui? Você foi disciplinado pelo Senhor já? Você está aqui? Você está vivo? Deus cuidou de você. E Ele está cuidando de você. Deus está te abençoando. Quando Deus disciplina, Ele cuida. Amém? Ele cuida. Bom, o homem está lá agora no ventre do peixe, na barriguinha do peixe. Segunda questão, que atua na disciplina. Reconhecimento. Primeiro o confronto, depois o reconhecimento. Olha o que ele fala, agora verso 3 e 4. Nós estamos fazendo uma pregação expositiva, ok? Vamos seguir direitinho o que a Bíblia está falando aí. Porque tu me lançaste no profundo. Ele está acusando que Deus fez isso, e foi Ele mesmo que fez. No coração dos mares. E a corrente de águas me cercou, e todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. A gente vê na escola bíblica dominical, às vezes, né,
quando criança. Aí o peixinho, a barriguinha. Aí uma vez eu vi uma foto até de uma fogueirinha dentro da barriga do peixe e Jonas lá, sentadinho. Eu disse, oh meu Deus, olha que engano. Hoje eu vendo, olhando para trás, não foi nada daquilo. Não foi nada daquilo. Eu lembro uma vez eu estava na praia, lá em Vitória, chamada Praia da Costa. E tem um lugar lá chamado Arrebentação. Eu não sei como é que vocês chamam aqui, aquele lugar mais forte que a onda quebra assim. E é tão perigoso aquele local que a onda quebra e é íngreme assim a parte do mar. Eu vi isso só lá em Copacabana, quando a gente foi com uma turma para lá, da igreja para o Rio, alguns anos atrás. Eu via o mesmo ambiente e falou, aqui a gente não entra, se a gente entrar aqui a gente morre. Então lá eu era garoto, eu tinha uns 14 para 15 anos, e eu entrei naquele negócio. E a onda fez assim comigo, ela faz um tubo com você, ela te joga para cima, e ela bate com você, e no ato que ela bateu as minhas costas, e eu fiquei sem ar. Você já teve uma experiência de tomar uma pancada e você ficar sem ar, não conseguir respirar? Inclusive a pessoa pode morrer por uma parada respiratória. E eu tentando respirar, e aquele momento de segundo desesperador, e a onda vindo, e eu tentando respirar, e eu consegui sair. Parece que Deus fez assim, me empurrou e me tirou daquele lugar. E é uma situação desesperadora. Eu não sei se você já se afogou, já passou por essa experiência. É simplesmente terrível, desesperador. Agora você imagina a pessoa ficar 3 dias. Vem água, e ele tentando respirar, e sai daí a água, sai para lá, e daqui a pouco a baleia abre a boca de novo, a baleia com sono, né? E aí vem água de novo, e vem alga, e vem peixe. De fome pelo menos ele não passou, que devia ter uns sushis ali dentro, e ele comeu ali o sushi, mas ele passou dificuldade ali. Não pense você que ele estava lá quentinho, bonitinho, que estava tudo bacaninha. Não estava. São situações como as que você vive. Situações difíceis, situações complicadas, situações que às vezes faltam fôlego, situações que às vezes angustiam, situações que amarra, que prende, você não vê saída para canto nenhum, e se você não olhar para o alto e clamar para o Senhor, as coisas não vão dar certo. Do que trata o reconhecimento? Você percebe aqui que Jonas começa dizendo o seguinte, porque tu me lançaste no profundo, né? Verso 3. No coração dos mares. Sabe, Jonas reconheceu onde a desobediência o posicionou. E nós precisamos reconhecer onde a nossa desobediência está nos posicionando. Isso é muito importante. Porque nos permite entender algumas questões que nós estamos vivendo. Jonas está dizendo aqui, passou um caminhão em cima de mim. Alguém anotou a placa aí? Eu fui atropelado. Alguém anotou a placa da carreta? Do caminhão? Mas eu estou vivo e eu verei o bem do Senhor. Eu fico pensando, quantos de vocês aqui já foram disciplinados pelo Senhor e estão vivinhos da Silva? Porque isso aqui é importante. Esse reconhecimento. Onde você está posicionado hoje? Você precisa reconhecer, você precisa olhar para a sua vida. Tem gente que passa por situações tão difíceis, mas tão difíceis. E a reação é exatamente a mesma da mulher de Jó. Vamos amaldiçoar a Deus. Vamos reclamar. Vamos culpar os outros, vamos murmurar. Né? A gente passa por situações difíceis e você tem uma opção, é um caminho. É um caminho. Mas eu queria te dar um conselho precioso nessa noite. E olhando para o capítulo 3 e o capítulo 4, eu percebo o seguinte: antes que você possa deixar qualquer palavra tola de maldição, ou de juízo, ou de murmuração sair da sua boca, você precisa reconhecer a situação em que você se encontra. É importante. Olha para a sua vida. Olha para o seu caminho. Olha onde você está agora. Olha o que está acontecendo ao seu redor. Olha
as circunstâncias que você está inserido. Você está onde você está por conta da obediência ou por causa da desobediência? É preciso refletir e reconhecer essas coisas. A forma como Deus trata com a gente tem muito a ver com o nosso posicionamento espiritual e o que nos levou a esse lugar. Amém? A forma como Deus lida com a gente tem muito a ver com o posicionamento, o nosso posicionamento espiritual e o que levou a gente a essa situação, o que colocou a gente ali. Reconhecimento. Jonas reconheceu. Sabe aquela circunstância que, aquela situação que fechou tudo? Você já ouviu essa expressão? Os céus parecem de aço. Você ora, ora, ora e parece que Deus não ouve, não responde. Aí você busca ajuda aqui, busca ajuda ali, ninguém se abre, ninguém te ouve, ninguém ajuda, ninguém faz nada por você. É só você e Deus. Quando você estiver nessa situação, é só você e Deus. Não tem jeito. Tem alguém aqui que acha que algum homem na face da terra poderia intervir se colocar entre Deus e Jonas e ajudar Jonas aqui? Você acha que algum cidadão aqui comum, né, talvez o Aquaman, né? Quem sabe? Talvez. Mas tirando o Aquaman, né, o maravilhoso, já falei para vocês, a gente estava lá no cinema, assistindo lá, quando o homem aparece em cena, tinha uma mulher atrás da gente, aí o primeiro ato que o homem fala é: com licença, posso entrar? Aí a mulher: pode, maravilhoso. A mulher estava louca atrás da gente, assim: pode. Quando eu olhei para o rosto dela, os olhos chegavam a brilhar, assim. Eu acho que ela, né? Pode, maravilhoso. Você acha que tem algum maravilhoso que podia ajudar esse camarada aqui nessa situação? Fala sério. Hã? Tinha alguém que podia ajudar ele aqui? Não. Quem é que podia ajudar ele? Ele mesmo. Então, segunda coisa, reconhecimento. Reconhecer onde a nossa desobediência está nos posicionando. Olha para a sua vida. Tem hora que você tem que parar. As coisas que estão acontecendo, as dificuldades que estão acontecendo, os problemas que estão acontecendo, preste atenção, entenda o que eu vou falar. Tem dificuldades que estão acontecendo que fazem parte do processo natural de luta, de vencer, de buscar, de guerrear, de combater, de ganhar a vida. Não estou falando disso. Mas eu estou falando de uma situação que a pessoa entra, ela se encontra e ela percebe que só Deus pode ajudá-la. Cuidado, isso pode ser um indicador de que você está dentro de uma situação de disciplina. Terceiro, arrependimento. Faz parte, é um outro aspecto, porque a gente pensa assim, né? Deus disciplina. Mas, bom, o que é essa disciplina? O que é esse açoite de Deus? Tem um processo. Tem uma história. Deus é inteligente, Ele criou você de forma inteligente. Deus não vai lá, só pega o cinto, deixa eu dar uma palmadinha nele aqui para ele ficar bonzinho. Não. Deus está construindo o profeta. Deus está construindo você para ser bem maior do que você é. Para te abençoar, para te colocar numa posição de honra. Irmãos, era um privilégio aquele homem entrar naquela cidade e dizer aos ninivitas: olhem, vocês precisam se converter, porque senão o Senhor virá. Ele era o representante de Deus ali naquele lugar. Ele era o profeta, como eu falei, o Nabi, a boca de Deus. Ele era o enviado, o apóstolo de Deus ali naquele lugar. Que privilégio! Que privilégio! E ele rejeitou isso. Não quero ser seu empregado, não. Arrependimento. Terceira coisa. Já estou quase encerrando. As águas me cercaram, versículo agora 5 e 6. As águas me cercaram até a alma. Sabe, o sujeito desceu, mas desceu mais um bocadinho ainda. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas agora, né? As algas se enrolaram na minha cabeça.
Pense numa múmia pense num sushi gigante lá dentro daquela baleia lá, as algas toda enrolada nele, arrancando aquilo, e tentando respirar. A gente fica assistindo aqueles filmes, né, dos camaradas que o navio afunda, aí o navio emborca lá, aí de repente tem aquele pedacinho ali lá de baixo para o cara respirar. Às vezes você está assistindo o filme, você fica até assim no cinema, né, tentando respirar pelo sujeito. Foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. Vocês estão achando que é brincadeira? Imagine a pressão, né? O irmão de graça era mergulhador. Imagine a pressão que estava lá. Você acha que o vento daquela baleia, ele se comprimia ali. Tinha hora que Jonas, agora eu vou morrer, agora eu vou ver Papai do Céu, ao vivo e a cores. E abraçava e apertava ele, daqui a pouco a baleia. Aí ele, não foi agora. Aí respirava de novo. É o que ele está falando aqui. E às vezes os problemas da gente fazem isso com a gente. Parece que vão matar a gente. Eu desci até os fundamentos dos montes. Olha o que ele está falando. A terra a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Ele está dizendo, tem hora que eu pensei que eu ia morrer. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Isso fala algo para a gente. Isso fala algo muito importante para a gente. Arrependimento é uma atitude espiritual que nos faz voltar ao propósito de Deus. Não é assim? Metanoia? Estamos fugindo de Deus. Olha para o filho pródigo. Vou embora da casa do pai. Como aquele filme da década de 80. Vou curtir a vida adoidado. Eu vou embora. Eu não quero mais. E o que é arrependimento? Voltar ao propósito, voltar para a casa do pai, né? Metanoia. Tem gente que é duro na queda. Jonas, crente Jonas. Tem gente que o coração é duro e acha que isso é uma virtude. Não é, não. Algumas pessoas aqui vão lembrar, mas em 1980, o Banco Nacional lançou um comercial que fez muito sucesso aqui no Brasil, mas muito sucesso, porque era um coral de crianças que cantava o seguinte: quero ver você não chorar, não olhar para trás, não se arrepender do que faz. Tem até coral aqui, tá vendo, hein? Esse não é o real significado da vida cristã. Você já percebeu a letra dessa música? Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz, ou não se arrepender do que faz. Não é o real significado da vida cristã. A vida cristã é vida de arrependimento. Olhar para as suas atitudes, reconhecer seus erros, permitir que Deus promova no seu coração tristeza pelo pecado. Arrependimento é tristeza pelo pecado, angústia. Ele fala isso aqui. Amados, além de sair um baita de um peso nas costas, é como se uma pessoa estivesse se afogando e ela volta a respirar novamente. Isso é arrependimento. Sabe aquele sufoco, aquela prisão, aquela angústia no coração? Ai, como é bom. Eu estava sonhando direto. Fui fazer um exame aí, polissonografia. Aí foi engraçado porque antes de você fazer o exame, a médica te entrevista. Você sonha muito que está debaixo da água, afogando? Você sonha. Toda noite eu sonho com esse negócio. Que eu estou debaixo da água nadando e tentando respirar. Aí ela, tá bom. Ela sabe o que é isso? Eu disse, não, é o que é isso? O seu cérebro, é muito inteligente. Você está sem respirar, você tem apneia. Você vê, a polissonografia vai revelar isso. Então o que o cérebro faz? Ele inventa, ele cria uma ilusão para despertar você. Mas a pessoa idosa não volta, ela vai e não volta, porque ela não tem força. Por isso que a pessoa diz, morreu dormindo. Por quê? Porque uma parada respiratória.
Ele não consegue mais voltar. Você é jovem, volta. Aí ela foi perguntando, e no sinal, você dorme? A Viviane estava comigo nesse dia. Na sinaleira, quando o carro para na sinaleira, você dorme? Eu disse, não, doutora, peraí, não. Aí também não. Ela, pois é muito comum. A pessoa, o sinal fechou, ela está dormindo no carro. Porque ela não dorme bem de noite. E na clínica, quando você vai para uma casa, Viviane, aí dorme, doutora. Ah, mas ronca. E no cinema? Ela ficava, acorda, Paulo. Você está roncando no cinema, Paulo. Imagine, aquela cadeirazinha confortável, gostosinha. Aí eu começava a assistir o filme, daqui a pouco... Ela morria de vergonha. Aí ela, depois da sinaleira em diante, ela que já foi respondendo. Dorme. Na clínica dorme também. Aí eu fiz a polissonografia e foi tão interessante. Aquela avenida do cardiopulmonar, Garibaldi, né? Aí a mulher disse assim, a senhora, a atendente, você tem que chegar aqui 8 horas em ponto, e aí a gente vai preparar você e tal, vai colocar o aparelho, né? Você vai escolher a máscara e tal, e 6 horas da manhã a gente vai te acordar. Mas tá bom. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade com o sono, se adaptar, porque é muito incômodo. Você vai ter um pouco de dificuldade. Tá bom. Aí ela botou o aparelho, teve que colocar uns gels, assim, um negócio no cabelo, que colocou uns eletrodos para mapear, fazer todo o mapeamento. Aí ela disse, agora você pode dormir. Quando ela falou você pode dormir, eu já estava em alfa. Eu deitei, e o que foi angustiante foi o seguinte, sabe aquela situação de você fazer isso aqui, ó, e a pessoa chegar, moço. Aí eu disse, hã? Aí ela, moço, eu disse, o quê? Aconteceu alguma coisa? Ela, não, já é 6 da manhã. Eu disse, aí eu ainda, Viviane, todo mundo tem isso, e aí eu disse, eu posso dormir mais um pouquinho? Não. Ela, não, moço, não pode não, só tem que ir embora. Eu disse, não, mas só um pouquinho, ainda fiquei discutindo com ela. Mas eu falei assim, moça, foi a melhor noite que eu tive em toda a minha vida. Gente, a médica, depois eu tive que voltar para a médica, ela falou, e aí? Eu falei, doutora, como é que foi aquela história do sono REM e do sono REM e do sono ruim? Aí ela ficou rindo. Eu disse, eu descobri que eu tinha a vida inteira o sono ruim. Agora eu fui no sono REM. Eu fui até o 10º andar para baixo, assim, ó, dormir. Que amado, se tivesse caído um prédio, eu não tinha visto. Por que eu estou falando isso para vocês? Sabe, amados, essa experiência me faz pensar, porque era isso que eu estava... Como é bom a gente anotar a pregação, né? Que eu coloquei aqui. É como se uma pessoa estivesse afogando e ela volta a respirar novamente. Gente, é horrível. Você está sonhando que está afogando, você está sonhando e lutando ali. De repente você acorda, né? E aí toma fôlego. O arrependimento faz exatamente isso com a nossa alma. Ela volta a respirar novamente, respirar. Porque se você sufocar, né, o espírito, abafar o espírito, não vai. E a Bíblia diz isso, né? Não extingais o espírito, não abafa ele. Arrependimento posiciona você de novo na frente de batalha, na vontade de Deus. E por último, penúltimo, ainda tem mais umzinho só, vou tentar correr aqui. Submissão. Olha o que ele fala no verso 7 e 8. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia. Bom, você sabe que Jonas é também considerado o profeta fujão. Ele é considerado o profeta rebelde, o profeta nacionalista, o profeta fujão.
Porque Deus fala uma coisa, ele quer fugir para longe da presença, da vontade. Na verdade, da misericórdia de Deus. O Jonas queria fugir da misericórdia. Falamos isso na semana passada também. Agora, eu acho que uma das coisas mais tristes na vida de uma pessoa que conhece a Deus é a percepção de que ela não conhece a vontade de Deus. E eu queria que você ficasse atento ao que eu vou falar agora. Quantas pessoas estão aqui hoje? Quantas pessoas aqui, ó? Né? Dezenas, talvez mais de 100. E sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Quantas pessoas estão aqui, estão na igreja, ouvem a palavra de Deus, mas fazem tudo errado. E isso é triste. É triste. Ouve e faz tudo errado. Sabe o que Jonas constatou? Ao colocar a sua vontade acima da vontade de Deus, ele havia se tornado um idólatra. É isso que ele fala aí. E essa é uma questão que nós precisamos considerar e levar muito a sério. Nós precisamos ter uma percepção clara. A sua vontade, como discípulo chamado por Jesus, nunca deve ficar acima da vontade de Deus. Porque a sua vontade não é boa, nem é perfeita e nem é agradável. Amém? E por último, o quinto elemento da disciplina. Diga comigo, graça. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Você sabia que Jonas também é chamado de o profeta indigesto? Não é ruim não, é bom. Aqui foi bom. Sabe por quê? Quando é que você se torna indigesto por pecado? Quando você é confrontado, quando você reconhece, quando você se submete, se arrepende, submete, aí vem a graça, né? Aí vem a graça. Aí a graça fez o quê? Quem é que ordenou que aquele peixe devolvesse a vida a Jonas? Quem é que ordenou que aquele peixe, né, vomitasse Jonas? Colocasse Jonas para fora, expulsasse ele do problema, porque se Jonas tivesse ficado ali, tinha morrido. Então, sabe, amados, é importante a gente entender isso, porque tem situações na vida da gente que é Deus mesmo que vai lá, ó, e espreme, coloca para fora e joga a gente de novo, e coloca a gente de novo para o jogo, reposiciona a gente de novo no campo de batalha, coloca a gente de novo para pegar na bola de novo, para assumir, para estar à frente, para voltar a vida. Ele é considerado o profeta indigesto também, porque a graça de Deus operou aqui. A graça de Deus operou na vida dele. Aí você vai ver esses elementos da disciplina e você vai ver a diferença quando é o diabo que faz. É muito diferente. O bicho destrói tudo, acaba com tudo, ele arrebenta com tudo. Uma das coisas mais interessantes é exatamente isso. Veja como foi com Jó. É filho morrendo, é animal sendo roubado, é saúde sendo roubada, e aquela coisa toda. Mas não, quando Deus faz, Ele preserva a vida, Ele cuida. Quando Deus faz, Ele protege. Você vê toda essa bagunça que foi a vida de Jonas e como o Senhor cuidou dele de uma forma extraordinária. E daqui a pouco está Jonas de novo lá em Nínive pregando. Daqui a pouco está Jonas inteiro. Daqui a pouco está Jonas falando do que Deus fez. E aqueles homens foram profundamente tocados pela palavra de Deus na vida de Jonas. É graça. É graça. É graça. Né? Confronto. Vamos lá? Reconhecimento. Né? Arrependimento. Submissão e graça.
É o que o capítulo 2 de Jonas nos revela. Amém?